Por que que tudo que você não quer fazer acaba sendo melhor? Você concorda com essa afirmação? Talvez não. E realmente, nem tudo que você não quer fazer é o melhor. Mas muitas coisas que você não quer fazer, sim, elas vão ser boas pra você, vão ser melhor do que você pensava. E hoje eu vou falar sobre exatamente isso. Por que que a maioria das coisas que a gente não quer fazer acaba sendo melhor. Cara, a gente tem que começar falando aqui sobre cérebro, é claro, né? Esses vídeos têm muito a ver sobre, né, como o nosso cérebro funciona, como o nosso cérebro se comporta. O nosso cérebro, cara, ele não é bom em fazer previsões se algo vai ser bom ou não. Quer um exemplo? Os hábitos bons. O nosso cérebro, ele não quer fazer hábitos bons. Por quê? Porque, cara, por mais que a longo prazo vai ser bom, o cérebro não consegue entender isso imediatamente. O nosso cérebro, ele quer algo que vai ser mais seguro, né? Vamos dizer assim, agora, né? No agora, de imediato, né? Por isso que o nosso cérebro, ele quer tanto prazeres imediatos. Porque os prazeres imediatos, o que eles fazem? Eles são previsíveis, basicamente. Eles são previsíveis. E é isso que o nosso cérebro quer, previsibilidade, né? Porque o nosso cérebro não é bom em previsão. Ele não sabe se fazer exercício hoje, daqui 2 meses vai dar resultado. Não tem como saber, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Nosso cérebro não é bom em previsões, tá bom? Então, muitas coisas que a gente não quer fazer acabam sendo boas. Porque a longo prazo vai fazer diferença, né? O exercício que você faz hoje não vai fazer diferença hoje. Você não vai ficar shapeado hoje. Mas, daqui a um tempo, vai fazer diferença. Então, por isso que é tão importante a gente entender que o cérebro não é bom em previsões. Ele não sabe se algo vai ser bom, se algo vai ser ruim. Então, muitas vezes a gente tem que testar mesmo na prática, né? O cérebro só tá fazendo uma previsão. Ah, eu acho que esse hábito vai ser ruim. Ah, eu acho que eu não vou gostar de fazer isso. Tudo isso nada mais é do que previsão. O que o cérebro acha que vai acontecer, mas nem sempre o que ele acha que vai acontecer, realmente vai acontecer. Então, o que acontece? Muitas coisas que não são necessárias acabam se tornando rápido. Acabam se tornando um hábito. O que tem que acontecer para aquela coisa se tornar um hábito? Tem que ser fácil de repetir e confortável. Por exemplo, usar o celular. Né? Vamos lá, vamos pegar os shorts aqui. Os shorts, cara, nada mais é do que um hábito fácil e confortável. Né? É confortável porque você tem que ficar parado, né? Você tem que fazer esforço, né? A única coisa que você tem que fazer é ficar arrastando, né, a tela do celular. E é fácil de repetir, né? Afinal de contas, né, é uma repetição infinita ali e o seu cérebro ele interpreta aquilo como uma informação nova e consequentemente como prazer. Então, esse tipo de hábito que não é necessário, você não precisa dele para sobreviver, o seu cérebro, ele vai falar, pô, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso, porque é fácil, é legal, a gente tá sendo da hora. Só que não significa que vai ser um hábito bom, né? Inclusive uma coisa muito interessante que prova isso é às vezes, né, você tá com vontade de fazer alguma coisa, você faz aquela coisa e depois você fala, pô, não foi tão bom assim. Por que isso acontece? Porque tudo depende da previsão do nosso cérebro. Vamos falar aqui de novo sobre dopamina. Claro, né? É um assunto já que eu falei muito, mas mais uma vez aqui vai ser muito importante pra gente entender. A dopamina tem várias funções, né? Não é só o prazer. Mas a dopamina também tem uma função que é antecipar o prazer. E aí que tá a questão da previsão, né? Se o seu cérebro acha que aquele hábito vai ser chato, ele não libera tanta dopamina, ele não libera tanta motivação pra você fazer, não libera tanto prazer. Só que às vezes você acha que um hábito vai ser muito da hora, vai ser muito pá, né, muito da hora, e aí o que acontece? O hábito, ele não é tão da hora, e aí depois vem aquela decepção, né? Porque você achou, pô, vai ser mó da hora, e aí não foi tão da hora como você esperava. Aí que tá. Tudo depende da previsão do seu cérebro. Então, é muito importante a gente entender isso, gente, porque isso explica bastante coisa sobre dopamina, prazer e essas coisas. Quando a gente faz um hábito e, por exemplo, né, um exemplo que eu vou usar aqui, que eu já falei aqui no canal,
quando eu jogava antigamente, né? Às vezes eu ficava motivado pra jogar, eu entrava no jogo e a motivação ia embora. Porque na minha cabeça, né, no meu cérebro, a gente jogou várias outras vezes, né? Eu e meu cérebro, nós jogamos várias outras vezes. E nas outras vezes sempre foi muito legal. Então o cérebro pensa, pô, se sempre foi legal, vamos tentar aqui, vamos fazer isso porque é legal. Mas aí chega lá e o que eu vou fazer, né? Não tô me divertindo. E aí vem a decepção, né? Mas o cérebro quer continuar tentando aquilo, porque o cérebro acha que aquilo vai ser prazeroso. O cérebro já entende daquilo. Isso é muito interessante pra gente entender como que funciona esse sistema, né? Da gente ficar motivado pra uma coisa, né? E outra não, né? Coisas que são boas a gente não ficar motivado, coisas que são mais rápidas a gente ficar motivado. É muito importante a gente entender isso, tá bom? Mas beleza, já sabemos que o nosso cérebro não é muito bom em previsões, que às vezes ele né, faz uma previsão realmente está certo, mas às vezes ele faz uma previsão e não vem todo aquele prazer que realmente parecia que ia vir. Então o que acontece quando você faz coisas que você não quer fazer? Cara, muitas coisas que na nossa vida podem parecer fazer diferença acabam não fazendo tanta falta assim como realmente parecia. Um exemplo que eu vou dar aqui é quando eu entrei na melhoria pessoal, né? Eu não queria entrar na melhoria pessoal, mas eu entrei. E cara, foi muito bom, mas de começo, de início, eu não queria entrar na melhoria pessoal. Você tem ideia que se eu não tivesse tomado a decisão de entrar na melhoria pessoal hoje, esse canal nem existiria, né? Quer dizer, existiria, mas seria de jogos. Seria uma situação diferente. Então, cara, eu entrei na melhoria pessoal. Eu não queria entrar na melhoria pessoal. Eu tô sendo bem sincero aqui. Eu não queria, não tava muito motivado, não tava com uma razão, uma motivação pra eu entrar. Mas eu falei, pô, meus dois amigos estão no melhoria pessoal, né? E se eu entrar? E aí tudo mudou, né? De um tempo pro outro, né? Eu comecei a fazer os hábitos, eu comecei a estudar mais sobre melhoria pessoal e eu comecei a melhorar minha vida de verdade. E isso tudo é incrível, porque realmente funcionou, né? Eu não queria entrar na melhoria pessoal, mas realmente funcionou. E é muito da hora, né? Quando a gente acha que algo não vai funcionar, mas funciona, a gente fala, pô, caramba, realmente é muito bom. E foi assim com a melhoria pessoal. Eu não queria entrar, né? Eu queria continuar jogando, eu queria continuar não fazendo nada o dia inteiro, né? Ter uma rotina bem ruim. Só que quando eu escolhi mudar, incrivelmente fez muita diferença na minha vida, que eu não esperava, né, de início, né? Então, cara, às vezes as coisas que a gente não quer fazer acabam sendo melhores. Às vezes você não quer parar de fazer um hábito, mas quando você para, você fala, caramba, a vida eu não preciso desse hábito, né, na minha vida. Eu posso viver sem esse hábito. Esse hábito não vai fazer diferença grande na minha vida. Tá aí um exemplo de como às vezes algo que você não quer fazer acaba sendo melhor, entendeu? Não é sempre, claro, mas acaba sendo melhor. Nos próprios hábitos bons, como eu falei, acaba acontecendo isso, né? Às vezes você não quer fazer exercício, você não quer ler, você não quer meditar, mas aquilo tudo, cara, no final das contas, a longo prazo vai fazer diferença. E agora a gente tem que falar sobre um termo também científico, né? Que é a adaptação hedônica. O que é a adaptação hedônica? É a tendência de voltar ao nível normal de felicidade mesmo após grandes mudanças. O que isso significa? Significa, cara, que algumas mudanças que a gente acha que vai deixar a gente feliz, no final das contas acaba deixando a gente feliz por um tempo, né? Não por um tempo ilimitado, né? Tipo, sei lá, até ganhar numa loteria, por exemplo. Às vezes um ano depois de você ganhar a loteria, a sua felicidade já vai estar no nível normal. Pois é. Então, cara, o que acontece? Quando você acaba fazendo algo que você acha que vai te deixar triste, né? Como parar de fazer um hábito ruim, né? Como ter que entrar na melhoria pessoal, ter que fazer um hábito bom todo dia. No final das contas, cara, você vai sempre terminar no mesmo nível de felicidade. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem essa coisa, né, de voltar ao nível normal de felicidade. Isso é muito interessante, porque às vezes uma mudança que a gente acha que vai ser chata, às vezes a gente quer parar de fazer algum hábito ruim, né? A gente quer parar, mas a gente fala, pô, mas será que vai valer a pena? E a gente para, e aí a gente fala, realmente valeu a pena. Por que valeu a pena?
por causa da adaptação hedônica, né? O nosso cérebro faz a nossa felicidade voltar ao normal, né? Tem um pico ali, né? Tem um pico de felicidade e depois volta ao normal, mas a mesma coisa também acontece, né? Quando a gente tem uma queda muito grande de felicidade, acaba voltando ao normal depois. E isso é muito interessante de a gente entender, porque já explica bastante coisa, né? Já explica porque às vezes a gente acaba fazendo uma coisa que a gente não quer fazer, mas às vezes nem é tão ruim assim, né? Às vezes a gente só volta pro nível normal de felicidade e é isso, né? Passou. Então é muito da hora a gente entender isso, né? Nosso cérebro, mesmo com grande mudança, ele pode voltar ao nível normal. E ele vai voltar, né? A tendência é o cérebro voltar ao nível normal de felicidade, mesmo após grandes mudanças. Por exemplo, eu tive apendicite, né? Eu tive que ficar muito tempo sem fazer exercício. Minha rotina acabou recaindo, mas no final das contas eu acabei voltando ao mesmo nível de felicidade, né? Porque passou, né? E o nosso cérebro, ele volta ao mesmo nível de felicidade, né? É a tendência do nosso cérebro, uma coisa muito interessante que o nosso cérebro tem, né? É aquela coisa que eu falo, gente. O nosso cérebro, ele infelizmente, algumas coisas parece que ele quer nos sabotar. Mas, cara, o nosso cérebro, ele tem muitos sistemas pra tentar fazer a melhor coisa possível, né? A melhor versão possível de nós. Por mais que às vezes a gente não tá motivado, por mais que às vezes ele caia em tentações, cara, o nosso cérebro é incrível. O nosso cérebro consegue fazer muita coisa, né? E não fica reclamando, meu cérebro faz isso, meu cérebro faz aquilo. Cara, o seu cérebro, ele não é perfeito. É igual nós não somos perfeitos. O nosso cérebro também não é perfeito. O nosso corpo não é perfeito. As coisas que acontecem no nosso corpo não são 100% perfeitas. Nós temos coisas muito boas, sim, que o nosso cérebro faz, né, que o nosso corpo faz, que o nosso corpo permite a gente fazer. Então, cara, não sai reclamando, meu cérebro, ele nunca me dá motivação, meu cérebro nunca faz isso. Cara, você tem que agradecer, porque são muitas coisas realmente que o nosso cérebro faz que é muito interessante, tá bom? Então, cara, quando a gente faz essas coisas também, uma coisa que pode acontecer é basicamente a nossa vida melhorar. Que é como exemplo que eu falei de eu entrar na melhoria pessoal. Eu não queria entrar, mas depois que eu entrei, a minha vida melhorou. Melhorou por quê? Por conta da adaptação hedônica, né? Eu não queria parar os hábitos, mas eu parei, né? Alguns hábitos, né? Não parei todos ainda, mas eu parei alguns hábitos, né? Já, como comer besteira, né? Assistir vídeo inútil, basicamente não assisto nenhum. Assistir shorts, essas coisas, praticamente não assisto mais hoje. E mudou muito, já é uma mudança muito grande, né? Claro, hábitos construídos por bastante tempo que eu consegui quebrar aí. E realmente melhorou, né? Melhorou, não foi do dia pra noite, né? Que melhorou, mas tá melhorando. Cada dia vai melhorando cada vez mais a minha vida, né? E claro, por conta justamente de eu fazer essas coisas que eu não queria fazer, né? Mas beleza. Uma última coisa que eu queria falar aqui, cara, é que você tem que tentar coisas que às vezes você vai achar chatas e tediosas de tentar. Por que eu tô falando isso, cara? Porque, cara, você nunca vai estar perdendo em tentar coisas novas. Você nunca vai estar perdendo em fazer experimentos, testar coisas, né? Por exemplo, vamos dizer que você é o cara que foi muito viciado em jogar, você entrou na melhor pessoal, mas você continua jogando. Você fala, eu não vou parar de jogar. Teste parar de jogar. Teste parar de jogar. Por quê? Porque, cara, às vezes é algo que nem faz tanta diferença na sua vida. Entendeu? Eu não estou dizendo que você tem que parar de jogar pra sempre, mas você pode testar isso. Você pode testar um novo hobby. Você pode testar novas coisas. Por quê? Porque às vezes, a gente não sabe realmente o que vai ser legal pra gente. Um outro exemplo que eu vou usar é o xadrez. Cara, eu antes de eu jogar xadrez, eu não sabia que eu gostava de xadrez. É uma coisa que eu descobri, né? E pra eu tentar, pra vocês terem noção, eu não queria jogar xadrez. De novo, né? Um exemplo, né? Que eu não queria fazer alguma coisa, eu fui lá e fiz e deu certo, né? Isso antes de eu entrar na melhor pessoal, claro, né? Meu amigo Juliano me influenciou a jogar xadrez, né? E eu não queria jogar, cara. Eu não tava querendo muito, mas eu falei, vamos tentar, né? Tentar, vai que, né? E depois disso, cara, eu amei o xadrez. Eu gostei muito do jogo. E justamente porque eu tentei algo que eu não queria tentar, cara. Então você vê como às vezes coisas que a gente não quer tentar, às vezes são boas.
Coisas que a gente acha que, pô, jogar xadrez, será que vai ser legal? Será que vai ser da hora? Não sei. Eu tive que testar pra descobrir. E foi aí que eu descobri uma das minhas paixões, cara, que é jogar xadrez. Eu gosto muito de jogar xadrez. Eu ganhei 2 interclasses de xadrez, eu ganhei alguns torneios online contra jogadores aí de nível próximo, né, no chess.com. E tudo isso porque eu escolhi jogar xadrez. Eu falei, pô, vamos tentar xadrez aqui, né? Não quero muito, mas vamos tentar. E eu amei o jogo. Eu estudei muito sobre o jogo, né? Claro, tem muito mais a estudar, muito mais a aprender. Mas eu estudei o jogo, eu evoluí, né? Eu joguei com meus amigos, joguei com outras pessoas, ganhei torneios. E isso foi por conta, simplesmente, de eu falar, vou tentar. Então, às vezes, você percebe, né? O efeito borboleta. Às vezes você tenta algo que você não queria fazer e gera um efeito borboleta gigantesco. Às vezes você, como eu, por exemplo, não quer entrar na vida pessoal, mas você vai aí e entra e a sua vida muda completamente. Você se sente mais feliz, a sua família muda, tudo muda por algo que você não queria tentar. Então, cara, não tenha medo de tentar coisas que você não quer fazer. Porque isso pode ser algo novo que você vai descobrir que você vai falar assim, pô, da hora, isso é muito legal, velho. Muito da hora isso. Você entende o que eu quero dizer aqui? Você nunca tá perdendo. Você nunca está perdendo em tentar coisas novas, cara. Então tente coisas novas. Tente coisas que você não quer fazer. Tente fazer tudo que esteja disponível, né? E claro, que não seja ruim, né? E obviamente não seja ruim. Mas às vezes você, né, não quer parar um hábito ruim, testa lá parar. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas não tem certeza, né, se vai ser muito da hora, vai lá e faz. Porque no final das contas, cara, você nunca vai perder. Tá entendendo? Então, cara, esse foi o vídeo. Um vídeo que eu elaborei porque recentemente surgiu esse pensamento, né? Porque que às vezes algumas coisas que a gente não quer fazer acaba sendo melhor. Eu pesquisei pra fazer esse vídeo, né? Usei experiências minhas e, cara, é muito interessante a gente entender essas coisas, tá? Não é algo prático exatamente que você vai usar na sua melhoria pessoal como, sei lá, um exercício, como, sei lá, uma dica prática, não. Mas é algo que vai abrir sua mente, vai expandir a sua mente e vai te fazer entender mais alguma coisa da melhoria pessoal. Então esse foi o vídeo, espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.